Daniel Caetano, sou do Rio de Janeiro, nasci em 88, não, mentira, nasci um pouco antes, mas eu comecei a me interessar por cinema quando eu tinha uns 11, 12 anos, ainda novo. Meu pai era razoavelmente cinéfilo, né? Comecei com aquela coisa meio de cinema de aventura, Hollywood, comédias, né? Aquela coisa, uma certa cultura anos 80, né? Indiana Jones, De Volta ao Futuro, cinema de aventura e ação e comédia, sobretudo. Mas, enfim, fiquei vendo alguns filmes um pouco mais diferentes em dado momento, comecei a ver filmes mais antigos também. Não sei exatamente se teve algum filme que foi assim que começou a mexer com uma certa paixão cinéfila. Eu acho que foi a grande Hollywood mesmo, dos anos 80. Mas querer trabalhar com cinema aí já passou por ver filmes brasileiros, curiosamente. Por ver Glauber Rocha. Eu já confessei isso em outros lugares, então posso confessar aqui. Né? Foi vendo Deus, o Diabo e Terra em Transe, que foi uma coisa, enfim, eu já tinha meus 14 anos, 13, 14 anos, né? Já bem mais velho. Né? E aí, enfim, ver aqueles filmes de Vidas Secas também, com 14 anos de estação. Então, ver esses filmes e pensar, bom, né, é possível, sabe só como, né? Meio tardiamente, com um monte de gente já tinha pensado, né? Mas foi uma coisa tipo, não, isso de alguma maneira tem uma mobilização. E eu já, os caras alguns já tinham até morrido, né? Quando eu fui ver Glauber Rocha, os caras já tinham morrido há Marembão. Mas era uma coisa presente de alguma maneira. Todos, enfim, na minha família, não sei o que, as pessoas podiam não gostar, mas sabiam quem era. Né? E num certo círculo em que eu estava aprendendo coisas, pessoas que falavam coisas que eu achava interessantes, era uma figura de referência. Então eu comecei a achar a ideia interessante. Eu me lembro que eu tinha uns 13 para 14 quando eu vi Deus e o Diabo, fiquei muito, muito impactado. Caramba, que coisa, né, diferente. Totalmente diferente das coisas que a gente via. Né? E pensando, bom, então de repente, né, alguma coisa é possível fazer. E aí emburaquei. Aí eu comecei a pirar mesmo com o cinema quando eu tinha uns 14, 15 anos. Comecei a ir muito sozinho ao cinema. A primeira vez que eu fui sozinho ao cinema foi com 12. Foi 2010, aquela continuação de 2001. O primeiro filme que eu fui ver sozinho no cinema foi o 2010. Foi uma porcaria de filme. Mas, né, eu morava perto de um cinema, ia sempre, né? Tava lá de tarde, ia ver depois da aula, ia ver filme. Mas com 14, 15 anos eu comecei a frequentar o Estação e logo depois o MAM. E aí, né, aí é uma coisa terrível, né? Isso é uma coisa que, enfim, é perigosa para a juventude, de fato, né? Então eu emburaquei mesmo. Em dado momento, a partir dos meus 15 anos, comecei a ter uma média de ver pelo menos um filme por dia, na maior parte das vezes 2 filmes por dia. Às vezes 3, às vezes 4. Uma coisa, né? A minha fase cinéfila mesmo, assim, tipo, né, alguém vai tratar esse garoto, foi entre os 14 e os 20, 21. Depois eu melhorei, me tratei e tal, parei com isso. Mas era uma época que, assim, que eu via pelo menos um filme por dia, era o mínimo. Senão, como assim, não vi nenhum filme? Que dia desperdiçado. Não vi nenhum filme, perdi o dia. Né? Eu tinha que ver 2 filmes. Se eu não visse um filme num dia, no dia seguinte tinha que ver 3. É uma coisa... Né? Vi muito filme nesse período mesmo. Foi uma época de furor. Que é uma coisa de adolescente, né? Uma coisa que adolescente ainda tateando o universo, fazendo besteira. A minha besteira foi ficar vendo filme sem parar. E aí, eu acho que desde esse momento, assim, desde um momento muito cedo mesmo, eu virava, eu quero fazer cinema. Depois daqueles delírios todos, né, de infância, obviamente a primeira coisa que eu queria ser, que, enfim, eu não entendo como é que não deu certo minha carreira, que era jogador de futebol, que eu tinha talento. E depois astronauta. E aí de astronauta para astrônomo, porque eu descobri que astronauta era uma coisa de criança, aí eu queria ser astrônomo. E aí depois astrônomo político, que eu queria resolver todos os problemas do mundo. Eu achava que eu tinha tudo resolvido, era só as pessoas fazendo o que eu sabia que... E aí depois o cinema talvez tenha sido minha salvação.
era muito apaixonado por estudar história na época, então assim, as coisas que eu fazia muito era ler sobre história e ver filmes, muitos filmes. Quando eu comecei a ir ao cinema sozinho, eu morava no Leblon, que a gente morou um rápido período lá, quando a gente voltou de São Paulo. Porque eu nasci no Rio, morei um ano em Porto Alegre, quando eu tinha 5 anos, depois morei 3 anos e meio em São Paulo, quase 4 anos em São Paulo, voltei pro Rio quando eu tinha uns 9 para 10. Aí entre os 10 e os 11, 12, eu morei no Rio, no Leblon, 11, 12. Foi essa época que eu fui ver o 2010. Aí eu fui morar na Urca, fiquei 2 anos na Urca, entre 11 e... Com 14 anos eu fui morar no Cosme Velho. 13, 14 anos. Aí com 13, 14 anos, quer dizer assim, provavelmente em 88, acho que foi em 88, a gente se mudou. Minha mãe já morava lá, ela tinha separado do meu pai, eles voltaram, casaram e a gente foi morar em Laranjeiras. Aí eu estudava no São Vicente, que era ali perto, então passei aí sozinho, andando pro colégio, muito fácil, eu estava andando de ônibus, aí era só caminhar. Aí eu via muito filme no cinema nessa época, eu ia muito ao cinema, nessa época as pessoas iam ao cinema, né? O cinema era uma coisa que existia, que era um hábito das pessoas. Não era estranho você, pô, hoje eu tô com uma tarde livre e vou ao cinema. E uma pessoa fala isso, né? Tá acontecendo uma coisa errada, né? Mas na época era comum, ninguém achava isso estranho. Mesmo que você fosse jovem, até achava estranho, às vezes achava estranho. Mas aí também tinha um VHS, que é um aparelho incrível, uma fita assim, pesada, que meu pai comprou quando eu tinha uns 12 anos. E aí eu vi Macunaíma com 13 anos. achei horrível, não entendia que pode filme maluco. 12 anos, eu pensei, que diabo de filme maluco? Aí um tempo depois eu revi e gostei. Mas a primeira vez que eu vi, assim, mas era legal que tinha umas mulheres de peito de fora e tal. É um filme muito maluco, né? Um garoto de 13 anos, cara, que diabo de filme maluco. Tinha umas coisas que eu gostava, não sabia muito lidar com aquilo, né? Mas vi muito filme VHS. E aí quando a gente foi morar na Urca, a Urca era um recanto aprazível, em que eu podia andar sozinho na rua com 12 anos. Na época as crianças andavam na rua com 12 anos, isso era uma coisa que não era estranha. E aí abriu uma locadora na Urca, que não tinha. Na época as locadoras ainda estavam crescendo, começando a se espalhar. E abriu uma locadora chamada Videotudo. Eu conheci a locadora no dia que ela abriu, horas depois que ela abriu, né? E no dia eu convenci meu pai a entrar de sócio, porque dependia dele pegar os filmes na cidade. Ele ia trabalhar lá no centro, né? Aí saía, pegava os filmes e trazia. Foi assim, pelo VHS que eu vi Caçadores do Arco Perdido, por exemplo. Ou De Volta ao Futuro eu vi no cinema. Mas o Caçadores do Arco Perdido eu fui ver no VHS. Né? Alguns filmes eu vi em VHS pela primeira vez, né? E muitos filmes eu vi em VHS pela primeira vez. E quando abriu a Videotudo eu passei a poder, eu mesmo, e escolher os filmes que eu via. Então comecei a ver filmes que os adultos elogiavam. Coisas altamente sofisticadas, Woody Allen e tal. Mas eu só fui cair uma certa ficha de uma certa ideia de cinema brasileiro, que é uma coisa que, enfim, essa eu ainda não consegui me livrar, com a Alô Roberto Moura. Acho que é justo eu mencionar ele, assim, apesar de eu ter tido questões com o Moura, é uma pessoa que foi um professor importante. E acho que não só para mim, para bastante gente. É uma coisa que nessa fase cinéfila que me despertou muito é que na época eu já não aguentava política, né? Parei com isso. Mas eu tinha um outro tipo de política, que foi assim, quando os meninos fizeram Grêmio, eles no meu colégio resolveram ter um Grêmio anarquista. E na época eu não era anarquista, eu demorei muito para virar anarquista. E eu tinha uma ideia dizendo o seguinte, tudo bem, vocês querem ser anarquistas, mas vocês têm que assumir responsabilidades. Quem vai fazer o quê? Eles, não, a gente vai ter um Grêmio anarquista que aí qualquer um faz qualquer coisa, porque essa porra vai dar errado. E eram meus amigos, né, queridos. E não é que deu errado, ninguém fez nada. A única pessoa que fez alguma coisa, não teve festa junina, por exemplo. Não teve nada que o Grêmio organizava. Mas teve um cineclube, que fui eu que organizei. E que foi uma experiência muito legal. Que o Felipe Manes vai lembrar disso, porque ele era um dos nossos espectadores cativos. Ele, inclusive, teve uma hora que a gente instituiu que todo mundo que calhasse de ir numa sessão, que só fosse ela e assistisse o filme, passava a ser sócio honorário de cineclube e não pagava mais.
E aí o Felipe virou ele e o Sandro Menezes, que fez o cartaz do Rio em Chamas, que eram dois amigos, os dois. O nome do cineclube era Cineclube Porão do São Vicente. E tinha uma coisa incrível no Porão, porque além da gente poder passar VHS, dava para passar 16mm. Que tinha uma câmera 16mm, uma IEC. A IEC era uma câmera brasileira, que era boa, mas tinha um problema. A partir de um certo momento o motor passava a não rodar direito, então aí não conseguia puxar o filme. Então o filme rodava certinho, mas o som ia atrasando. E aí você tinha que ir puxando o filme para acertar a velocidade do som. A partir de um certo momento tinha que ficar puxando o filme o tempo todo. Mas a gente conseguia filmes emprestados em 16mm de graça, do consulado da França, de lugares. Então com uns 16 anos, assim, eu já estava indo bastante à estação, já era constante, né? Aquela sala 2 do estação, que é aquela miudinha, passava filme do consulado da Alemanha, do consulado da França, né? E a sala 1 também, muita coisa lá, né? Muita coisa na estação Botafogo e do Man. E aí com o Cineclube, aí a gente começou com uma sessão que passou, acho que a Ilha das Flores e a Vida de Brian, foi um sucesso. Foi todo mundo, né? Tinha pipoca. E aí na sessão seguinte a gente passou Tempo de Guerra do Godard. Que foi legal, foi um sucesso. Foi interessante, o pessoal estranhou e tal. Aí eu tive essa atividade cineclubística que durou 2 anos. Fiquei mantendo o Cineclube de São Vicente, ia nas salas, avisava, fazia uma programação, uns cartazinhos e tal. E já tinha na cabeça que eu queria fazer cinema. Tinha na minha turma pessoas afins a artes, né, ligadas. A Carol Jabor, que é cineasta e tal, era da minha sala. Eu me lembro que quando o Collor ganhou, meu colégio ficou muito dividido, né? Entre Lula, Brizola e alguns Covas. E acho que ninguém era Collor. Teve um garoto que era Collor e aí o professor de história destratou ele. Foi uma polêmica no colégio, se estava certo ou não. E aí, logo que o Collor assumiu, eu me lembro do dia que a Carol saiu da sala, voltou, entrou e falou pra mim. Ela era filha do Arnaldo Jabor, né? Então acabou ela pra mim e pra mais 2 ou 3 amigos. O Collor fechou a Embrafilme, acabou o cinema brasileiro. E na época a gente vivia falando mal da Embrafilme, que era uma merda, não sei o quê. Então a gente ficou meio, será que é bom, será que é ruim? Caraca, e aí? E ela falou, não, vocês não estão entendendo. Então a gente não tinha muito essa noção do que fazer. E aí quando eu dizia que ia fazer cinema, que ideia de doido, porra, fazer cinema. Ninguém mais estava fazendo cinema no Brasil. E quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que 2 professores, um deles o querido Antônio Serra, primeira aula, era uma turma, figuras estranhíssimas a minha turma. Tinha o André Sampaio, enfim. Não, E a gente entrou muito novo na faculdade. Eu acho que hoje em dia que a faculdade devia durar 8 anos, porque você entrou com 17, né? Mas aí 2 pessoas perguntaram, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês resolveram fazer cinema nas atuais circunstâncias? Que ninguém está fazendo cinema no Brasil. A gente entrou em 93, em 92, a maior produtora do Brasil foi a UF. A UF e a USP. Que ninguém produziu filmes continuamente, e eles fizeram tipo 6 curta-metragens cada um. Minutagem foi a que mais produziu. Foi meio surreal, assim. E eles dizendo, bom, mas e aí, agora, né? Aí a gente entrou em 93, e aí foi uma coisa até interessante, porque assim, eu vinha de um colégio, digamos, de elite, né? De uma classe média, que a gente pode chamar no Brasil de elite, né? E não tinha muita noção, assim, tinha noção de ouvir falar, de ver os filmes, mas não tinha noção muito realmente prática, né? Como é a questão social no Brasil. E entrar na UF, pra mim, foi tipo, ó, realmente, né? Isso na UF que é, ainda assim, né? Já não é pra qualquer um, não é qualquer bico que entra. Mas já foi muito claro que na UF eu era o mais riquinho da turma. Talvez eu e mais outro garoto, mas eu seja o mais riquinho da turma. A gente percebeu como para as pessoas não era fácil estar lá. Conseguir estudar, conseguir se dedicar e tal. Conseguir fazer cinema. Né? E aí a UF, enfim, teve a aula do Moura, que eu já conhecia cinema brasileiro em alguma medida, né? Conhecia o cinema novo, já tinha visto Bandido de Luz Vermelha, sabe? Tinha muita curiosidade pelos filmes, num certo momento. Mas era um certo momento histórico, que eu achava, esse momento são os filmes artísticos. Aquela ingenuidade um pouco mesmo, né? Que a gente tem já, isso aqui nesse momento
que é o momento que mais repercutiu internacionalmente. Então a gente acaba, né, tendo uma certa legitimação social mesmo. Já, não, esse é o momento que as pessoas fizeram filmes sérios. Aí um ou outro filme feito depois é um filme que tem alguma dignidade, né? E aí você vai começar a entender todo o contexto depois, né? E o Moura é um cara muito apaixonado pelos filmes, né? Que ele falava. Tem as suas implicâncias com uns, preferências por outros, mas conseguia falar de cinema mudo, de Walter Hugo Cury, de cinema novo, de cinema marginal, e de anos 80 com interesse. Né? E a gente, caramba, vamos ver esses filmes. Eu lembro que a gente viu um dia, saiu todo mundo para fumar um cigarro proibido, e entramos na aula e passou aquela cópia em VHS, meio cor fudida, né? E o Glauber Rocha berrando, e pô, legal, né? Maneiro, que filme divertido, estranho, né? E era proibido, porra, filme proibido é uma delícia, né? Então esse período na UF, assim, o primeiro período foi muito, muito forte, muito impactante. E aí meus pais se mudaram para São Paulo e eu fiquei. Então aconteceu assim, não fui eu que saí de casa, foram eles. E de repente eu, que já era assim, um cara... Meu pai nesse momento ele teve uma ascensão social muito grande. É um cara que entrou num banco, trabalhou durante anos e em dado momento chegou numa posição no banco que estava ganhando muito bem. Então nesse momento a gente estava ganhando realmente muito bem. Foi um momento que a gente chegou mais a ser uma certa elite econômica mesmo. Aliás, por exemplo, estava, né? A partir do momento que ele chegou a uma certa posição, a gente chegou a, podia se dizer, estávamos ficando ricos, né? Aí o banco quebrou. Aí o banco quebrou, só fez intervenção do Banco Central. Mas nesse período, eles foram para São Paulo para ele trabalhar no banco e eu fiquei no Rio, com uma mesada boa, que podia me garantir comprar tal, comida, não sei o que. Ficava em casa, na vida boa, para poder fazer a faculdade. Aí o resultado é que eu passei um ano no Rio. E nesse ano eu só passei em 2 matérias na faculdade, que por coincidência foram as únicas que eu não frequentei. E vocês acham que é piada, mas é verdade. Eu passei numa antropologia visual, eu não fiz nenhuma aula. Mas a gente fez um vídeo lá em casa, eu tinha 2 VHS, era o único que tinha 2 VHS, que dava para editar de um pro outro, né? Naquela época você editava de um vídeo pro outro. Aí Carlos Sanches, André Sampaio, Leandro Lambert. A gente fez um vídeo para antropologia visual e eu fui aprovado sem ir ao diabo da aula, que era às 8 da manhã em Niterói, e eu não conseguia acordar cedo para estar lá às 8 da manhã em Niterói. Mas eu passei, todos os fui aprovado. Passei um ano tomando toco, aí, né, porra, tem alguma coisa errada. E meu pai lá em São Paulo, ele estava ganhando bem, mas o banco estava numa situação muito sinistra, ele estava ficando muito tenso. Aí rolou um clamor para ir para São Paulo. Eu fui para São Paulo, meus pais pressionaram para eu transferir minha matrícula para a USP, para estudar lá, o que era impossível, porque foi federal e estadual. Mas botaram uma pressão e eu fui para a USP para pedir para filar umas aulas, para ver se eu fazia outro vestibular, que eu fazia, queria ver qual é. E aí eu assisti algumas aulas do Jean-Claude Bernardet, do Ismael Xavier, do Carlos Augusto Calil e do Carlão Rauschenbach. O Carlão foi um encontro muito importante para mim. Foi uma figura marcante. Assim, eu me lembro do dia que eu já tinha visto ele falar numa palestra, mas eu lembro do dia que eu cheguei na USP e eu conheci o Francisco Mosqueira, de uma viagem que a UF tinha feito lá para São Paulo, que a gente fez um carnaval lá. E ele estava sentado numa lanchonete, num bar, com o Carlão. E eu falei, pô, eu queria assistir suas aulas. E, porra, tô viajando amanhã pra China, não sei o quê. Não, China, pra semana que vem. Se fudeu. Mas ele tinha mais 2 aulas que dava pra assistir antes dele viajar. Depois ele ia pra China ou pro Japão? Mas aí eu fui às 2 aulas. E ele falou, esse semestre eu tô viajando, mas no semestre que eu tô aqui. Pode vir. Acabou com aquela universidade dele, que era uma coisa incrível, né? E com a capacidade inigualável de falar de um monte de cineastas que você nunca ouviu falar. Que você acha que deve ser tudo mentira. Não é possível que esses caras existam. Que essas histórias sejam tão interessantes. Ele deve estar inventando isso. O Carlão era um Borges ao contrário. Ele descobria coisas que realmente eram verdade, que ninguém nunca ouviu falar. Que puta que pariu. Não é invenção. E tem tudo a ver com tudo. Né? Então foi uma coisa do cacete. Do cacete. E aí o banco do meu pai sofreu intervenção. Foi uma coisa brava para a família, mas na verdade foi muito bom. Porque os últimos 6 meses, apesar de ele estar ganhando muito bem, a gente está morando, né, estávamos vivendo como elite mesmo. Tanto eu quanto minha mãe já estávamos sacando que estava uma coisa muito braba para ele,
né? Meu pai não tinha cabelo branco até os 45 anos. Dos 45 aos 50, ficou metade de cabelo branco. Metade foi a minha adolescência, né? Dos 4 anos de adolescência, eu provoquei muito cabelo branco nele, fiz muita merda. Mas, mas foi o banco também. Porque ele trabalhava num setor do banco que é o que tem que cobrir o rombo da dívida. E aí, o banco cada vez devendo mais, todo dia ele tinha que dar um jeito de cobrir o rombo da dívida, no dia seguinte começava de novo. Então o cara tava, porra, ele ia morrer. Aí a gente dizia, cara, larga esse emprego, você vai morrer, larga essa porra. E aí ele não largou, mas o Banco Central interveio. E aí durante um tempo a gente ficou sem grana. Tinha uma reserva lá, que a gente gastou a reserva do meu pai. Durante um tempo ele teve que pedir um empréstimo no banco para ver o que fazia. Ficou sem emprego. Aí ele abriu uma loja. Eu botei pilha de abrir uma locadora, mas ele abriu uma loja de produtos eletrônicos que ele fez uma locadora. Só que a locadora era dele e de um sócio. E era o argumento que eles tinham para mim. Eu nunca fui curador da locadora. A locadora tinha. E tinha um certo sentido, porque era no Largo do Machado, numa saída de mercado. Então tinha um público muito certo da galera que saía do mercado. Cenas na época, hoje não sei. E era na galeria onde tinha um cinema, né? Não é na galeria do Largo do Machado, que virou a igreja, não. Tá. Não, é na outra galeria, a galeria da saída do supermercado. Tem um supermercadão no Largo do Machado que faz uma volta. Você tem uma entrada ali no final da Senador Vergueiro e outra direto para a praça. Na saída da praça tinha uma lojinha de pão de queijo, uma besteira, e tinha essa loja de eletrônicos e locadora. E era hipercomercial, mas tinha umas coisas variadas, tinha umas diferenças. Mas durante um tempo eu trabalhei na locadora, mas não tanto tempo. Não fiquei o tempo todo lá. Na UF, aí eu voltei pra UF. Quando a gente voltou pro Rio, porque quebrou, né? A gente tinha um apartamento em Laranjeiras ainda. Estava parado, né? A gente voltou pro apartamento e fechou o Mas esse período em São Paulo, você chegou a entrar pra USP? Não, eu fui só como ouvinte. Fui só como ouvinte. E eu fui ouvinte, assim, tipo, eu vi umas 3 aulas do Calil, também umas 4 ou 5 do Ismail. Eu lembro de ter visto 2 ou 3 aulas também do Jean-Claude. E o Jean-Claude, na época, ele dava, talvez ele desse história do cinema brasileiro, não tenho certeza. E dava roteiro, na verdade. O foco dele era roteiro. E o roteiro ele falou que eu não podia assistir. Você não pode assistir, porque roteiro tem que passar no vestibular. Porque aqui é muito rigoroso e tal, não sei o que. Claro, tranquilo, mas ele falou, as projeções que ele dava uma aula, palestra, passou o Bye Bye Brasil, passava uns filmes assim, eu assisti. E era ótimo. Carlão. Senta aí. A aula do Carlão é um negócio incrível. Eu nunca sabia que diabo que ia acontecer, né? Um dia a gente ficou discutindo horas, porque ele dizia que o filme verdadeiramente bom, ele se conta na imagem. Então, para você saber se um filme é bom, você tira o som e fica prestando atenção. Se o filme te segurar a tua atenção, o filme é bom, se não é. E aí, porra, como assim isso aqui? Aí discutimos, aí, porra, e na época eu já tava morando no Rio, mas eu ia e voltava, né? Aí a semana seguinte eu apareço em São Paulo, aí ele mete um VHS lá e me passa um filme do Shoei Mamura sem legendas. E é pra gente ver que você não precisa entender o que está sendo falado pro filme ser bom, porque era uma coisa dele, né? Que ele, desde moleque, sempre fez. Né? Divertidíssimo. Teve um dia também que eu resolvi cair na besteira de elogiar a Dona Flor. Aí eu ouvi a versão dele do lado B do cinema brasileiro, né? Porque ele era muito magoado. Fui elogiar, falar de Dona Flor, da tentativa da geração próxima do cinema novo de absorver essas coisas. Ele falou, cara, isso como assim? Esses caras estavam se apropriando, estavam querendo estar bem. Aí, pô, contou tudo no lado B, né? Passou 3 horas dando depoimento, falando de 1000 histórias. E, enfim, foi isso. Minha formação, aí a gente voltou pro Rio. Aí eu tentei fazer, eu fazia piada na época que eu dizia, eu resolvi ficar rico e fui fazer filosofia. Porque eu entrei para a faculdade de filosofia da UFRJ, que eu cursei durante 2 anos, junto com a UF. Eu fiz UF e UFRJ, mas me dedicando mais à UFRJ durante um período. Só que em determinado momento a UFRJ eu percebi assim, talvez nem todas as academias de filosofia sejam assim, mas havia um padrão acadêmico exigido que pra mim, que eu já tava muito nessa vibe cinema brasileiro, cara, pô,
é interessante estudar, mas eu não estou afim de escrever assim, não estou afim de... Você sabe como é que eu escrevo? Na época era pior, eu queria escrever crônicas, queria escrever meu ponto de vista, queria que tivesse um certo valor literário no texto. E os caras queriam que eu escrevesse, porra, texto acadêmico, que é uma coisa que hoje em dia eu faço, mas, porra, pedi para um garoto de 17, 18 anos para escrever um texto no padrão acadêmico, se o cara está querendo tentar uma coisa mais literária, é um negócio complicado, que eu entendo se for em determinadas áreas, mas na filosofia, na área de humanas, eu tenho um lado de até estimular também a pessoa a escrever aquilo que ela quer escrever, para ver se melhora, né? Já tá uma merda, mas porra, para melhorar, melhora no que você gosta de fazer, não no que a gente acha que é o padrão. Então eu fiquei um tempo na filosofia, mas quando eu vi que, porra, eu tenho que todo texto meu eles reclamavam, que saco. Mandava um texto meio maluco, eu achava meio artístico, e os caras, não é isso. Aí eu larguei a filosofia e me resolvi, não, tipo, porra, já tô aqui no cinema, isso daí, porra, 97, eu já tava há 4 anos na faculdade de cinema e, porra, tinha feito 2 períodos, tô uma vergonha, né? E os meus amigos, em 96 para 97, vários deles já estavam correndo atrás, porra, eu tinha que se formar, não tinha vida boa que eu tinha. E aí, em 96, uma galera prestes a se formar, a gente se juntou num dia no pátio do IACS, todo mundo falando sobre filmes, não sei o quê. E aí, a gente vai se formar, vamos fazer um filme juntos. E aí, em 96 isso, início de 96. E aí a gente foi pra casa do Marcelão e da Alíra, que ficava em Icaraí, tenho certeza. Não era em Icaraí, acho que era Mingá mesmo, era Mingá. E aí a gente ficou lá horas falando bobagens e pensando num filme que seria um filme coletivo, porque não dava pra nossa turma, que era uma turma que fez uma baita bagunça na UF. Apesar de mim, né? Porque eu até participei, mas a empolgação da turma, a energia da turma vinha de outras pessoas, sobretudo do Carlos Sanches, mas várias outras pessoas, do próprio André, do Marcinho, do Gui, que era um período mais velho, mas era da turma, né? Tinham muitas ideias, muita coisa. Aquela turma fez tudo, né? Fez, porra, o Núcleo de Estudantes do Cinema foi a turma que fez. O Festival de Cinema Universitário foi aquela turma que fez. Então, aí, porra, naquele momento, 96, vamos fazer um filme junto. A gente não quer ser careta, cada um leva o seu roteiro, e aí a gente faz uma votação e só dos 10 roteiros, só 2 vão ser filmados, né? De fulano e Beltrano, e os outros se enquadram. E quem não, né? Não, vamos fazer um filme que todo mundo traz ideia. Cada um traz a sua ideia. Vamos fazer, tudo vai acontecer. Cada um inventa uma coisa e a gente junta. E eu, muito ligado à ideia do cinema narrativo ainda, né, muito viciado nisso aí, eu achava que isso podia ser muito legal, mas precisava ter alguma costura que fizesse as histórias irem de um lado para o outro. E na época eu já estava muito fissurado a uma coisa que depois eu descobri que chamam de cinema de conversa. Pessoas falando, isso é uma coisa que é terrível nos meus filmes, as pessoas falam pra caceta, como conversam. Eu gosto disso. Né? E aí eu pensei, bom, então vamos fazer o seguinte, é uma galera viajando num bar, falando merda e pensando que porra de cinema que a gente pode imaginar. E aí escrevi um rascunho. A ideia nesse momento já era fazer um longa? Não. Não, mas seria um médio. Seria um negócio grande. Porque a gente ia ter o tempo de 2 curtas. Então seria entre meia hora e 40 minutos, no máximo. E queria ter ideia de todo mundo. E aí eu cheguei com essa proposta de ser uma galera no bar falando, e não sabia muito o que acontecia. No final chegava alguém, aí o Gui pegou, Guilherme era um cara que já tinha mais tarimba de roteiro. Guilherme Sarmento. E foi meio que designado, ele vai costurar tudo. E aí eu entreguei pra ele, como outras pessoas entregaram suas ideias completamente loucas. O Carlos Sanches tinha uma ideia de um sujeito que está sempre correndo, feito um louco, subindo montanhas, desesperado. E eu tinha essa ideia de gente no bar, conversando. Aí em dado momento eu falei, não, esse cara chega no bar. Em dado momento. E aí o Gui escreveu, mudou todos os meus diálogos, não gostou de nada. Aí eu fiquei puto com ele. Aí os diálogos passaram a ser mais referentes a uma certa intelectualidade, falando sobre filmes brasileiros. Eu falei, cara, não é isso, eles são meio bobos. Eles querem fazer coisas boas, mas eles estão bebuns e não estão falando, o Bandido de Vermelho é assim, o Deus do Diabo é assado. Não, a gente não vai fazer um... A referência não pode ser cinéfila, tem que ser mais supercine do que cinéfila. Mais filme fuleiro do que cinefilia. Aí
eu peguei e reescrevi. Só que aí, em dado momento, pintou essa ideia de, bom, mas e se forem personagens autores? Aí, eu lembro que o Gui ficou, não sei o que. Aí eu peguei e reescrevi, e aí dava pra usar essa história, de fato, como uma estrutura em que as outras, os personagens iam entrando e juntando. E aí a gente fez um negócio. O pessoal gostava ali, o roteiro é legal. E aí a gente foi falar com o Sérgio Santeiro, que na época era o diretor do Instituto. Tinha um certo poder, que conseguia serviços e tal. Falando, pô, a gente não vai fazer um curta, cara. A gente não queremos fazer 2 curtas, a gente vai fazer um média. Ele disse, se vocês vão fazer um média-metragem, ninguém vê média-metragem, por que vocês não fazem longa? E aí a gente, opa, longa? Na época tinha entrado um dinheiro, porque o presidente era o Itamar Franco, nosso querido saudoso Itamar Franco, tinha o ministro da Educação, Murilo Ringel, tinha um José Aparecido, não me lembro quem era o cara que era na Secretaria do Audiovisual, pingou um dinheiro na UF, diretamente no curso de cinema. E era um dinheiro que tinha que gastar, porque era aquele dinheiro de federal. Você tem 2 meses para gastar, senão calma. E era um dinheiro muito grande, e eu vivia fodida. Então o Santeiro ficou nervoso e fez umas merdas. Ele investiu em 3 filmes, dos quais um nunca ficou pronto, que ele investiu mais dinheiro, nunca ficou pronto. Gastou muita grana, no que seria um grande documentário, uma longa-metragem, não ficou pronto. Pegou um outro filme que tinha dinheiro da Rio Filme, que estava precisando finalizar, e botou dinheiro e o filme finalizou. E deu mais um miudinho para um outro filme que também estava sendo feito num perrengue, que finalizou. Um foi o Polêmica do André, né, que ele finalizou, e o Bonde do Rastafari da Cíntia. Foram os filmes que entraram nessa vibe. Mas o Santeiro ficou com aquela de, porra, podia ter feito longo, podia ter feito um monte de filme. Ficou com aquela de, porra, a gente precisa de um longa, né? E nenhuma faculdade de cinema tinha longa na época, que era película, era um inferno. Ele botou essa pilha na gente, a gente otário caiu, né? Um bando de otário. E assim começou a Conceição. A gente tinha um roteiro, aí a gente tinha um roteiro que era menor. Aí eu me lembro que uma noite, aí eu e o Gui ficamos conversando, e a gente pensou, pô, a gente precisa encher uma linguiça aqui, né? Precisa fazer esse filme ficar maior. E aí o Gui foi uma noite lá pra casa, que eu tinha feito não sei o que, eu tive que dormir um tempo e disse, fica aí trabalhando no meu computador que eu vou tirar uma soneca. Ele ficou 3 horas e meia escrevendo e escreveu o episódio da casa, que eu acho que é um dos áudios do filme, né? Um momento maravilhoso do filme. E eu escrevi mais alguma coisa que nem chegava aos pés. E aí a gente conseguiu de alguma maneira, enfim, esticar o filme, que deveria ter os seus 40 e poucos minutos, pra ter mais de 70. Dava pra ver que o roteiro ia ter mais de 70, não precisava sofrer na filmagem, era só filmar um roteiro que ia ter um longa. Tudo filmado em 16 mm. Foi filmado todo em 16. Aí cometeu-se uma irresponsabilidade que eu fui contra na época, eu era um pentelho. Aí o Elan, cineastas, né? O Papa veio pro Brasil. Né? O Papa era o João Paulo II, 97. E a gente tava sem dinheiro para garantir que ia filmar, né? Tudo. Ia ter, a UF ia garantir um bocadinho, mas não ia garantir tudo. E aí o Papa veio pro Brasil, a galera quis filmar o Papa. Eu disse, galera, a gente vai desperdiçar uma grana, a gente vai filmar isso daí, não sabe o que vai resultar, a gente não tem condições. Claro que eu fui voto vencido. E aí filmaram o Papa, gastamos acho que mais 10 latas filmando o Papa. Lata pra caralho, filmando a porra do Papa, parece. Mas, e aí aparece o Gugu. Se você reparar bem, o Gugu tá mais novo na cena do Papa. Pouquíssimo, né? Mas O Gugu é o personagem que tá sempre correndo, o Augusto Madeira. Ele tá sempre correndo. Ele aparece, porque eu já tinha ideia do Fugitivo. Então, porra, bota o Fugitivo correndo no meio do Papa. Aí filmando com o Gugu. E ele não conhecia quase ninguém. Ele conhecia acho que só a Júlia e talvez mais outras pessoas. E apareceu lá. E como foi tudo muito feito no improviso, as pessoas já ficaram bravas porque o Gugu foi e não tinha figurino. E aí o pessoal da arte ficou enfurecido. O figurino do personagem é essa roupa, não sei o quê. Aí a gente inventou que não, a cada hora ele já tá com a roupa. Mas a gente, enfim, aquela coisa do Papa, que ótimo que apareceu, mas eu tenho até hora, gastamos essa grana imensa, né? E depois a gente tinha a possibilidade de filmar o que seria equivalente a 2 curtas. Em 98, então, alguns meses depois de ter filmado o Papa, em fevereiro de 98, a gente filmou 2 trechos do Conceição.
que foram, na verdade, 3. Foram 3 episódios que se desdobravam. Um era o da escola, da professora com as crianças, que o Guilherme dirigiu. O outro da casa, da menina com a mendiga, que também foi do Gui. E o outro, o dos bandidos esperando na estrada, e também o casal que atropela eles com o Fusca, que a Cíntia dirigiu. Criamos para nós mesmos um problema. Fizemos os episódios com crianças. E as crianças tinham que aparecer depois. A criança tem um defeito terrível que cresce, né? Então tinha que filmar, porque, porra, daqui a pouco o cara vai ser um adolescente. E aí foi passando o tempo. E aí a gente tentou conseguir dinheiro aqui, conseguir dinheiro ali. Eu não consegui de jeito nenhum. De jeito nenhum. Sufoco. Um dia eu encontrei com o reitor da UF numa festa particular, uma festa, né, de uma amiga em comum. E aí cheguei junto do cara, ele tava lá bebendo e tal, e eu, pô, estamos com um projeto de longa-metragem da UF, precisamos fazer esse filme acontecer, senão, pô, vai ser incrível. Eu disse, sério? Vamos fazer. Vai lá no meu escritório. Aí eu cheguei pro Santeiro, cheguei pros meus amigos, gente, o reitor topou. Aí o Santeiro marcou uma reunião, a gente foi encontrar com o Cícero, Mauro Fialho Rodrigues, querido reitor Cícero, figura que realmente tem muito carinho, foi muito gentil, muito interessado. E aí entrou uma verbinha a mais da reitoria, 30 mil na época, não sei quanto seria hoje, mas 30 mil dava para comprar as latas, pagar a revelação, e sobrava um miudinho ali para a gente ter transporte, alimentação, de alguma maneira. Consegui fazer o básico do básico, né? O básico do básico do básico. Aí a gente filmou o resto do Conceição, a gente tinha filmado o papo em final de 97 e os episódios em fevereiro de 98. Aí em 2000 a gente filmou o resto. Logo no início de 2000 a gente filmou o resto. Aí terminamos de filmar, filmamos, né? Eu me lembro que a gente usou o estúdio do Nave lá no IAC, que acho que nem existe mais, que desabou. A gente filmou, sabor do morro, e aí quebrou, tiveram que levantar, virou outra coisa. Mas a gente filmou lá nos estúdios do Nave, e aí revelou. E é aquela coisa de película, né? Revela, tira um copião. A gente era amador, usava o copião. Aí a gente foi montar na moviola do Márcio Melges. Aí montamos na moviola do Márcio Melges. Aí que ficava na Tijuca. Aquela casinha dele na Tijuca lá, a gente ia lá, passava a madrugada montando. Não sei por que era de madrugada, eu achava ótimo, eu achava delicioso, mas de repente tinha uma música que a moviola estava alugada para alguém, e aí de noite ela ficava livre, e aí ele fazia fiado pra gente. E aí fez fiado, a gente ficou devendo um tempo, mas só pagava muito depois. Mas a gente montou lá, eu levava uma comida de casa pra gente comer. E aí a gente passou esse período lá, fizemos a montagem, não conseguimos terminar a montagem. Era o André Sampaio? Era o André. Tinha uma parte que era em 35, que isso enrolava tudo, isso complicava tudo. Aí a gente tinha que reduzir a parada para 16 e tal. Aí a gente ficou um tempo parado, precisando de verba. Aí entramos em contato com a Rio Filme, na época estava lá o embaixador Arnaldo Carrilho. Mandamos um projeto, perderam. Aí me ligou a Delma, a secretária, olha Daniel, seu projeto aqui não foi avaliado porque eles não estão localizando, você pode mandar outro. Mandamos outro projeto, perderam. Aí o embaixador não recebia a gente encontrou só o sub dele, que era o Luiz Fernando Noel. Na época eu não sabia que era o Noel, todo mundo, né, ficava com raiva dele. E aí fizeram, enfim, um dia a decisão e negaram o apoio.